Em 1 Samuel, você vai ler e vai ver o momento em que Deus está ali separando Davi, e Samuel chega na casa já olhando para a estatura dos jovens. Aí Deus fala com ele: Samuel, não olha para a estatura não, porque eu não vejo como o homem vê não. O olhar de Deus é profundo. O olhar de Deus, ele vai na divisão da alma e do espírito. Deus, ele vê as necessidades humanas com clareza. Jesus olhava para as multidões e não simplesmente via um cego à beira do caminho. Jesus via uma alma que precisava de salvação. Mais do que isso, Jesus tinha um olhar tão profundo que tinha a capacidade de olhar para as pessoas e sentir o cansaço e a necessidade que eles tinham de receber apoio. E quando eu olho para isso, eu fico pensando: nós vivemos uma geração que algumas doenças têm afligido tanto a juventude como os velhos. E se nós formos perceber, estamos em um tempo difícil para que nós tenhamos alguma coisa para dar. Porque todas as vezes que a gente vem ao culto, a gente está esperando em receber uma libertação, receber uma cura. Mas e aí? E se muitas vezes Deus quiser te usar, mesmo você estando ferido? O que é que você vai fazer? E se Deus quiser te usar, mesmo sem ter te dado aquilo que você não recebeu ainda? A grande pergunta que eu tenho para você nessa noite é essa: você está preparado para ser enviado? Nós estamos no primeiro culto de jovens do ano de 2025 e a pergunta é essa: o que você vai fazer nesse ano? Já colocou na tua agenda ganhar uma alma para Jesus? A essência da igreja é ser uma igreja missionária. E é muito interessante nós chegarmos no culto de jovens e bater no jovem e dizer: ó, jovem, tu tem que permanecer na casa do Senhor. É certo, porque nós precisamos de incentivo, sim. Mas só que, jovem, cada vez que você ouve essa palavra, você precisa entender que Deus está querendo que você seja forjado para ter alguma coisa para dar. Quando Jesus passava e olhava para as multidões, ele olhava para elas e via elas cansadas e dispersas. Quando ele olhava para as multidões dispersas, ele dizia: eu trouxe o bálsamo que você precisa, eu trouxe o descanso que você precisa. Da mesma forma, Deus quer te usar assim. Deus quer nos usar com alguma coisa para dar. Mas em primeiro lugar, o discípulo que Deus quer enviar, ele precisa ter visão. Em segundo lugar, ele precisa ter sensibilidade no seu coração. Irmãos, não tem como nós sermos cristãos, nós vimos para cá todo domingo e o nosso coração não desenvolver a sensibilidade para sentir as necessidades das pessoas. Irmãos, é muito bonito o conjunto se levantar e cantar no domingo: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim. Mas se você não reagir, o que nós estamos precisando no nosso tempo é reagir à palavra de Deus. Se você receber esta palavra nessa noite, na segunda-feira, não reagir, não adiantou de nada. É verdade. Porque a essência da igreja é ser uma igreja missionária. Jesus sempre tinha alguma coisa para dar. Jesus tinha uma visão apurada. Jesus tinha um coração sensível para sentir as necessidades. Quando Jesus caminha pelas cidades e aldeias, ele vai olhando as multidões e o desejo dele é resolver o problema das multidões. E nessa caminhada que Jesus está fazendo, esse desejo vai crescendo no seu coração. Ele percebe a necessidade das multidões. Ele percebe que existem muitos que não têm direção, não têm instrução. E ele diz: eles são como ovelhas que não têm pastor. Eles são como ovelhas que não têm o cuidado. São como ovelhas que se perderam no meio do caminho, se afastaram do aprisco de Deus. E o desejo de Jesus é arrebanhá-las. O desejo de Jesus é que elas encontrem o bálsamo. O desejo de Jesus é que elas encontrem o cuidado. E quando eu olho para isso, Jesus ele vai trazer uma constatação. Ele vai constatar o problema que a seara está passando. E no versículo 37, ele vai se virar não para a multidão agora. Agora ele se vira para os discípulos.
Porque quem tem que entender a sua missão é a igreja. Quem tem que entender a missão é você, jovem. Quem tem que entender a missão é você, senhora. Quem tem que entender a missão somos nós, irmãos. Aleluia! Se nós não compreendermos a nossa missão, nós vamos continuar vivendo uma vida apática. 2025 vai começar, vai terminar e você vai continuar do mesmo jeito. Sem graça, sem óleo, sem atitude, sem palavra, sem unção. Mas Deus quer te dar alguma coisa para você entregar para as multidões. A Bíblia diz que Jesus olha para aquelas multidões, se vira para os discípulos e diz assim: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. É interessante que Jesus ele tem a capacidade de constatar o problema, mas não só de constatar o problema, mas de dar uma solução para o problema. A igreja está cheia de pessoas. Isso é a verdade. Não vim aqui para poder analisar o ego de ninguém. A igreja está cheia de gente que é bom para poder constatar o problema, mas não tem uma solução. E do que nós estamos precisando é de soluções, e não de pessoas apontando o dedo. Se você não tem uma solução, também não aponte o problema. Mas se Deus te deu capacidade para resolver o problema na multidão, te levanta e faz aquilo que Deus mandou você fazer. Jesus olha para os discípulos e diz assim: a seara é grande. Se a seara é grande, irmãos, isso significa que, em primeiro lugar, tem muito lugar para você fazer o seu serviço. Glória a Deus. Não falta oportunidade para você desenvolver as suas habilidades. Não falta não. É porque o irmão não deixa eu ter a oportunidade do domingo. Nada disso, irmão. É verdade. Não se esquive das suas responsabilidades. O que nós fazemos aqui no domingo é apenas uma parcela da missão que temos para com Deus. Glória a Deus. Jesus está dizendo: a seara é grande, tem muito lugar, tem muito trabalho e tem muito espaço e oportunidade para você desenvolver as suas habilidades. Qual é o problema da seara? É que não tem trabalhador, tem pouco trabalhador. E quando Jesus diz isso, ele não está dizendo que faltam pessoas no meio da seara. Ele está dizendo que faltam trabalhadores. Porque ocioso tem muito. Ocioso tem muito. Quando Jesus fala isso, eu olho para o coração de Jesus, que é um coração de um pastor, e ele está dizendo: eu preciso de pessoas dispostas para fazer a missão. Eu preciso de jovens que tenham o desejo de conhecer a minha palavra para proclamá-la no meio do mundo. Eu preciso de senhoras dispostas a louvar o meu nome com todo o seu coração. Eu preciso de uma igreja disposta para levar a minha mensagem até os confins da terra. Eu preciso de obreiros dispostos a ensinar a minha palavra com unção e com graça. Eu preciso de pastores segundo o meu coração. Eu preciso de trabalhadores. A seara precisa de trabalhadores. A seara precisa de trabalhadores, porque enquanto tem muitos ansiosos, aqueles que estão na obra tentando fazer alguma coisa estão sendo atrapalhados por aqueles que não fazem nada. E o problema aqui, irmãos, está justamente nesse caso. Jesus olha para as multidões e vê tanta gente precisando de ajuda, e aí eu trago um caso. Olha só. João, capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer que Jesus curou um cego. Era cego de nascença. Só que era sábado. A lei dizia lá que não podia fazer nenhum serviço no sábado. Os fariseus foram notificados a respeito disso. A Bíblia diz que as pessoas que viram aquele homem que antes era cego, curado, vendo as coisas normalmente, eles levam eles o cego até os fariseus. Quando ele chega lá, eles começam a interrogar: quem foi que te curou? Quem foi que fez isso? Quem foi que te deu essa bênção? Tu era cego mesmo? É verdade, tu era cego. E aquele homem, ele fica em uma situação difícil. Tudo o que ele precisava era recobrar a visão. No dia que recobrou, apareceu alguém para poder questionar. Mas quando ele precisava ser curado, não veio ninguém. Irmãos, a gente percebe que Jesus, mais uma vez, foi aonde era necessário. Sempre passava por onde era necessário. Porque aquele homem ficava em um lugar e muitas pessoas já tinham passado por ele. Mas não tinha nada para entregar.
A Bíblia diz que quando Jesus viu aquele homem, os discípulos, olha só, os discípulos questionaram. E aí, Jesus, quem foi que pegou? Foi ele ou foi os pais? Porque quem não tem nada para entregar só sabe questionar mesmo. E o grande problema está aqui. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Tem pouca gente disposta para fazer aquilo que Deus mandou fazer, mas para questionar. Só que Jesus não se importa com isso, ele sempre anda com a solução. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus vai olhar para aquele homem, vai chegar, vai cuspir no chão, vai fazer lodo, vai colocar nos olhos daquele homem e diz assim: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. O homem vai, lava o rosto. A Bíblia diz que ele recobra a visão. Quando recobra a visão, aí agora é que vem os questionamentos. Nós vamos perceber que os fariseus, eles têm muita língua para poder questionar, mas não tem capacidade de resolver o problema do homem. Eles questionam o milagre, mas não têm a unção para fazer o milagre. Eles questionam a capacidade de Jesus de fazer milagres e dizem assim: esse homem é um pecador, como é que ele pode fazer um milagre? Esse aí, eu não sei nem de onde é que veio, como é que pode fazer um milagre? E aí agora eu preciso dizer de onde eu vim para Deus poder me usar. Amós se levantou pregando no tempo dele, e aí o povo começou a questionar. Aí Amós disse assim: não, meus queridos, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu era cuidador de bois, eu era cuidador de sicômoros, mas Deus me levantou e mandou eu profetizar. Não importa de onde você veio, Deus quer te usar. Jesus fez a sua missão, curou o homem, resolveu os problemas da vida dele. E a Bíblia diz que o homem foi caminhando e seguiu o seu caminho. Se você quer fazer alguma coisa, precisa se colocar na posição de Deus te usar. A seara é grande, tem lugar para você desenvolver as suas habilidades. Qual é a solução para o problema da seara? Jesus diz: orai, pois ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Se nós formos perceber, o problema da seara pode ser resolvido com uma coisa muito simples: oração. Irmão, eu não vim pregar nada novo. Aleluia. Eu faço que nem Paulo, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Por quê? Porque é segurança de salvação para cada um de nós. Por que é que o Evangelho, irmãos, é simples? Porque Deus não veio complicar a vida de ninguém, Ele veio resolver. Está cheio de gente para poder complicar a vida dos outros. Mas Jesus, Ele quer resolver o teu problema aqui nessa noite. Aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: orai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara, ou trabalhadores de outras versões. Quando eu olho para isso, eu percebo que Jesus, ele não cessa de nos dar exemplos acerca disso na palavra. Jesus, ele ainda hoje continua separando pessoas para poder servir na sua seara, jovem. Você não está sentado nesse banco aí por acaso, não. Deus tem um plano na tua vida. Nenhum de nós veio aqui nessa noite para poder preencher banco. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Deus tem uma missão para cada um de nós. Jesus, nós vamos olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Os discípulos, os apóstolos estão reunidos na igreja. E a Bíblia diz que ali tinha doutores, tinha mestres, tinha os bispos da igreja ali, e eles estão fazendo uma coisa muito interessante para resolver o problema da obra: orando. Irmãos, a gente pensa muitas vezes que vai resolver o problema da igreja é vir um pregador de fora e entregar uma mensagem de fogo aqui, mas não é não. É quando cada um se dispuser para poder orar e apresentar as causas da obra diante de Deus. Irmãos, se nós queremos que Deus resolva o problema da seara, nós precisamos entender que é responsabilidade de cada um buscar a Deus apresentando as causas da obra. E o jovem não se isenta disso. Muitas vezes a gente olha para aquilo que Deus ele tem preparado para nós, para o chamado que Deus ele entrega em nossas mãos e diz assim: é muito grande. Mas só que quando Deus ele entrega alguma coisa, ele lhe separa para alguma coisa, ele lhe prepara. Paulo, que é um daqueles que está na igreja em Antioquia, quando o Espírito Santo fala: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eles tinham chamado, ele passou antes anos, cerca de 14 anos em Tarso, recebendo da parte de Deus o preparo necessário para fazer a obra.
E quando ele se levanta para fazer, quem separa ele não é o homem, não, é o Espírito Santo. Mas isso é resultado de uma atitude que a igreja teve: oração. Jovem, deixa eu te dizer, o que vai resolver a tua vida não é curtidas nem likes no Instagram. O que vai resolver a tua vida não é aquele hino novo que você acha que vai ensaiar e Deus vai te encher de unção só porque você cantou mais um bonito. Não. O que vai resolver a tua vida não é o pregador de fora vir e profetizar na tua vida. Não. O que vai resolver a tua vida é o momento em que você se dispuser diante de Deus para orar e apresentar a tua vida como instrumento diante dele. O que resolve o problema da seara é oração. Oração. A Bíblia diz que eles oram, estão jejuando e orando na presença de Deus. O Espírito Santo fala. Quando o Espírito Santo fala, aqueles dois homens são enviados para fazer a obra. E as multidões agora estão recebendo o que elas precisam. Glória a Deus! Deus continua querendo fazer, irmãos. Deus continua querendo fazer. A pergunta que fica para nós aqui nessa noite é se nós queremos receber para poder entregar. É que muitas vezes a gente está que nem represa, quer receber só para ficar na gente. E aí é onde está o grande problema. Jesus, ele depois de ter dito isso aos discípulos, a Bíblia vai dizer no capítulo 10 de Mateus, que ele chamou os discípulos assim, os 12, e deu o que para eles? Poder. Às vezes a gente quer receber poder para poder sentar no banco da igreja e ficar só falando em línguas estranhas. O batismo no Espírito Santo não é para isso. O batismo no Espírito Santo é capacitação para poder fazer a obra. É verdade. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: eis que vos dou poder sobre toda hoste espiritual, sobre todos os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda espécie de doenças, toda espécie de enfermidades. Existe um saudosismo que está no nosso meio e é bom, é maravilhoso. Ah, porque no tempo do fulano Deus curava, Deus batizava com o Espírito Santo. E aí acabou, Deus mudou. E quem foi que mudou? Quem foi que mudou? Esses meus irmãos reconhecem. Deus ainda tem a capacidade de resolver o problema da seara. Só quer uma atitude da nossa parte, se dobrar diante dele e orar. O profeta Isaías, no capítulo 20, versículo 26, se eu não estiver enganado, ou 26 e 20, ele vai dizer assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, só por um momento até que passe a ira. Nós estamos precisando mesmo é voltar para os nossos quartos e se dobrar diante de Deus em oração. Não tem como querermos ter uma vida cheia do Espírito Santo se nós não oramos mais. Não tem como querermos receber da parte de Deus revelações se a nossa vida de oração está defasada. Não tem como querermos receber da parte de Deus dons espirituais se nós não nos dobramos mais diante dele em oração. Não tem como mais querermos ver Deus levantar jovens cheios do Espírito Santo se nunca mais colocamos diante de Deus essas vidas em oração. Eu acho muito interessante aqui quando o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo número 2, ele escreve: eu vos escrevi, pais, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. João escreveu porque já sabia que Deus havia entregado alguma coisa para eles que eles pudessem entregar. E do que é que o discípulo precisa? Ele precisa agora preservar aquilo que Deus lhe deu. Quando nós vamos olhar para o que Jesus disse para os discípulos, nós voltamos para o texto de Mateus capítulo 10, os versículos mais adiante, e ele começa a dizer os requisitos que os discípulos precisavam cumprir. E ele diz assim: ó, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, é necessário que haja uma renúncia. Porque a gente muitas vezes está apegado com sonhos que Deus não está no meio. Muitas vezes nós estamos apegados com coisas que Deus não quer para nós. Jesus disse assim: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, venha após mim. Em primeiro lugar, Jesus não chama ninguém para poder ir na frente dele, não. Ele chama para poder seguir. E não é simplesmente seguir, é seguir os seus passos. É para que andemos como ele andou.
Nós só vamos conseguir cumprir a missão a partir do momento em que entendermos que para fazer a missão precisamos andar como Jesus andou. O discípulo que Deus quer enviar é o discípulo que tem no seu coração o entendimento, a obediência ao ID. O discípulo que Deus quer enviar é o discípulo que tem visão espiritual. O discípulo que Deus quer enviar é o discípulo que tem sensibilidade no seu coração. O discípulo que Deus quer enviar é aquele que tem a capacidade não só de constatar o problema da seara, mas que tem da parte de Deus unção para entregar às multidões a solução do problema. Do que nós precisamos nos nossos dias é falar menos e orar mais. Do que nós precisamos nos nossos dias é parar de cantar louvores vazios e rasgar a nossa alma diante de Deus. Do que nós precisamos nos nossos dias é deixar as coisas do mundo que estão aprisionando a nossa alma no pecado. João escreveu muito bem: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí, irmãos, para terminar, João capítulo 4, versículo 34. Jesus, ele estava na cidade de Sicar, ali uma regiãozinha de Samaria. E ele estava tendo um diálogo com uma mulher. Olha só quais são as características do discípulo que Deus quer enviar. E olha só qual é a prioridade que ele precisa ter. A Bíblia diz que Jesus está conversando com aquela mulher. Enquanto ele está conversando com a mulher, os discípulos vão na cidade comprar comida. Eles entram em Samaria, compram comida e voltam para entregar a comida para Jesus. Depois de Jesus já ter resolvido o problema da mulher, a Bíblia diz que ela voltou para a cidade de Samaria. E ela vai testificar de Jesus. E quando os discípulos chegam com a comida, Jesus olha para eles, eles olham para Jesus e dizem assim: Senhor, está aqui a comida que o Senhor pediu. Jesus olha para eles assim e diz assim: ó, eu tenho uma comida para comer que vocês não sabem qual é. O que é isso, irmãos? Os discípulos de Jesus andavam com Jesus e no começo da caminhada eles não tinham o menor entendimento do para que eles foram chamados. Sabe qual é a comprovação disso? Que eles andavam dispersos também? É que quando eles entraram em Samaria, eles não deram nenhuma palavra de Deus lá. Foi necessário a mulher que conversou com Jesus por um dia, por um momento, entrar na cidade de Luís e pregar na cidade. Porque os discípulos que andavam com Jesus recebiam a palavra todo dia, não tinha nada para entregar. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus olha para eles e diz assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não sabem qual é. Eles olham para um lado, olham para o outro e dizem assim: e aí? Alguém trouxe comida para ele? Perceba, irmãos, o grau de dispersão que os discípulos estavam. E se pergunte nessa noite: será que você também não está disperso? Passa por tanto lugar, vê tanta pessoa com necessidade, mas não tem nada para entregar? A vida cristã, irmãos, não é simplesmente vir aqui e sentar nesse banco e dar glória a Deus. Jesus quer te dar alguma coisa para entregar para as multidões. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e disse assim: ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e executar a sua obra. Ele tinha a plena convicção da missão que Deus havia entregado nas suas mãos. Ele olhou para os discípulos e disse assim: o entendimento de vocês está totalmente errado. Vocês estão pensando que o tempo da colheita é só daqui 4 meses. Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos. Deixa eu te dizer, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês aqui nessa noite: o dia que Deus quer te usar não é amanhã, é hoje. A unção que Deus quer derramar na sua vida não é amanhã, é hoje. Deus não quer te usar para pregar ano que vem, Ele quer te usar nesse ano. Deus não quer te usar para restaurar uma vida daqui a um mês. É hoje. Se você quer ver Deus restaurar vidas, começa a te dispor. Começa a te dobrar na presença de Deus. Começa a apresentar aquele vizinho que você olha para ele todos os dias e vê a situação miserável que ele vive longe de Deus. Meus queridos, a graça de Deus se manifestou no mundo, foi para poder trazer salvação e não aconchego.
A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e disse assim: o tempo é agora, os campos já estão brancos, o tempo já chegou. O que vocês estão esperando, Deus quer fazer hoje, Deus quer fazer agora. Mas a responsabilidade está em nossas mãos de corresponder ao chamado de Deus. Jesus olhou e disse assim: vocês querem ter alegria? Eu estou colocando vocês no trabalho que outros já começaram. Vocês agora vão só continuar. Nessa noite eu te pergunto: você quer fazer o trabalho que Deus te mandou fazer? Você quer corresponder ao chamado de Deus? Você quer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou vai continuar fugindo, rejeitando as oportunidades que Deus te dá? Vai continuar tapando a tua boca no momento em que tem uma alma que precisa de salvação? Vai continuar chegando em um lugar, uma pessoa te pedindo oração e tu mandando ele vir na casa do pastor para ele poder orar? O que é que você carrega? O que é que você está carregando no seu coração? Tem óleo aí, tem azeite, tem vinho aí. Você é o bom samaritano que passa na estrada e vê o caído e levanta? Ou você é o sacerdote que por causa da religiosidade não tem coragem de parar e levantar aquele que está caído? Deus tem uma missão para ser feita e não será feita pelos anjos, será feita por nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Que essa palavra, cada dia, cada momento, cada oportunidade que nós tivermos de pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus. Como o próprio Jesus disse: meu reino não é comida nem bebida,